Boa tarde a todas e a todos. Em nome da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará, meu nome é Alexandre. Hoje nós temos um prazer imenso, a escola aqui representada por mim, pela Beatriz, nossa diretora pedagógica, pela Mariana. Agradeço imensamente essa ilustríssima presença, a professora Cláudia Lima Marques, né? É uma Hum, professora de hum, extensa qualificação, já já colocaremos. Ele deixa os carros em todo Por a favor, volta. os Ele microfones. deixa os carros em cima. Isso aí, o microfone fica pronto. E também a participação da nossa querida defensora pública, doutora Amélia, colega de doutorado. É um prazer imenso tê-las aqui para pensar e refletir sobre o impacto, né, da pandemia das relações de consumo, com esse viés para o sistema de juizados. Conversávamos aqui, como a Amélia dizia, no cafezinho, né, o cafezinho antes de, de do bate-papo propriamente dito, da imensa felicidade que é ter a professora Cláudia, professora de nós todos, né? Se falarmos no Brasil em matéria de direito do consumidor, imediatamente o nome da professora vem à tona como destaque, como paradigma para nós todos. Então, é uma felicidade imensa a SMEC ter essa oportunidade. Já fica aqui, professora, como conversávamos aqui no cafezinho, um convite para que em breve, todos concluídas as vacinações, né, nós possamos tê-la na nossa escola da magistratura, podendo ter também alguma parceria aí com a defensoria, né, Amélia? A gente vai conversar e com certeza desenvolver esse projeto. Professora Cláudia Lima Marques é doutora, né, e pós-doutora pela Universidade de Heidelberg, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, relatora geral da Comissão de Juristas do Senado para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, presidente do Comitê de Proteção Internacional do Consumidor, da International Law Association, em Londres, diretora da Associação Luso-Alemã de Juristas e coordenadora da revista Direito Consumidor, árbitra do Mercosul, jurista colaboradora da Senacom, Minas Gerais, e também da OEA, Conferência de Haia. A nossa professora Amélia, a quem eu tive o prazer em breves momentos, né, Amélia, mas tivemos algumas disciplinas compartilhadas no doutorado da Unifor. Amélia é doutora em Direito Constitucional pela Unifor, mestre em Políticas Públicas pela UES, defensora pública titular da Segunda Defensoria do Consumidor de Fortaleza, conselheira do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor em Fortaleza, professora da Unifor, membro do Brasil com o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, diretora adjunta da ANADEP, Escola Nacional de Defensores Públicos. Portanto, temos aqui, como eu já destaquei também, representando a SMEC, Mariana, nossa coordenadora de pós-graduação, e Beatriz, nossa diretora pedagógica, ambas também doutoras e pós-doutoras, com excelentes qualificações para aqui prestigiar essas duas queridas professoras. Professora Cláudia, em nome da SMEC, seja muito bem-vinda. Eu vou passar a palavra a Mariana e a Beatriz, vocês fiquem à vontade, tá certo? Para mediar a conversa entre as professoras. Em breve eu vou ter que me retirar para um outro compromisso, mas desde já renovo aqui o convite para que em breve estejamos todos juntos aí no presencial, tá bom? Beatriz, Mariana. Professora Mariana, vou fazer aqui as honras, pode ser? Bom, então, em nome da Diretoria Pedagógica da SMEC, eu congratulo a todos os presentes, a professora Cláudia Lima Marques, com quem estávamos falando há pouco, dizer de público da nossa satisfação, de mais uma vez poder ouvi-la, professora, para mim, realmente, como pesquisadora, como professora de Direito do Consumidor e como estudiosa da sua obra, é sempre uma grata satisfação tê-la próxima a mim, ainda que de forma virtual, né? Me recordo quando estive no Comped de 2019 aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e com a sua gentileza de sempre me recebeu, me acolheu,
junto ao programa de pós-graduação da UFSC, e agora eu fiquei sabendo que a professora Cláudia Lima Marques é a primeira mulher que ocupa a cadeira de diretora dessa honrosa instituição da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul, depois de, se não me engano, 120 anos, né? É isso mesmo, professora Cláudia? Então, esse lugar ficou reservado para uma pessoa com tão elevada estima, com tantas obras, não consigo nem mensurar a sua contribuição para o direito brasileiro. Então, realmente, eu fico emocionada de estar iniciando aqui a minha trajetória na SMEC. Nós já nos conhecemos de outros carnavais, digamos assim, carnavais jurídicos, né, professora? Mas de outras oportunidades acadêmicas, sempre ladeada pela nossa queridíssima professora Amélia Rocha, de quem eu também sou muito fã, né, e tenho a honra de dizer que sou amiga. Parabenizar a professora Mariana Dionísio, que é a nossa coordenadora de pós-graduação, pesquisa e extensão, que tem feito um trabalho exímio frente à sua coordenação e que nos oportunizou essa tarde certamente muito agradável e de muito conhecimento para todos nós. Então, professora Cláudia, eu acho que eu estou começando com o pé direito, viu? É bom presságio tê-la de novo no meu caminho, na minha vida, e dizer a você que realmente eu fico com o coração cheio de gratidão por todo o trabalho que você desempenha, por todo o aprendizado que você nos oportuniza. Tenho certeza de que nessa sala aqui estarão não só magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, servidores, mas também aqueles que aspiram um dia poder atuar no Poder Judiciário desse país, que são os nossos alunos, né? Aqueles para quem nós dedicamos boa parte do nosso tempo no exercício da docência. Então, passo a palavra à professora Mariana, apenas para conduzir aqui o início dos trabalhos, e agradeço novamente tanto a sua gentileza de estar conosco na sua agenda tão comprometida, como a professora Amélia, também, que igualmente requisitada, destinou esse momento para estar conosco. Muito obrigada às duas. Muito obrigada, professora Beatriz. Também saúdo a presença das duas palestrantes. São pessoas que, sem dúvidas, têm bastante a contribuir com o dia de hoje. Vai ser uma tarde extremamente produtiva, acredito. Agradeço ao coordenador-geral da SMEC, doutor Alexandre, e professora Beatriz Rosa, diretora pedagógica, e faço apenas alguns avisos aos presentes. A gente vai ter um momento de diálogo com a professora Cláudia, em seguida será passada a palavra à professora Amélia, imediatamente, e ao final dessa palestra será facultada a palavra para as perguntas. Então, se os participantes tiverem interesse em fazerem perguntas ao longo da palestra, podem colocar aqui no chat, a gente vai compilar essas perguntas para, ao final, passar para as nossas convidadas. Eu desejo a todos uma tarde excelente, muito produtiva, e passo agora a palavra para a professora Cláudia Lima Marques, a quem agradeço a presença. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui na presença sempre iluminada da querida professora Amélia Rocha, né? Que é uma grande amiga e uma excelente defensora, o título é esse mesmo, né? Defensora dos consumidores. Faço aqui uma homenagem. E eu também agradeço o prazer de estar novamente com a doutora, tanto a doutora Beatriz Rosa, quanto a doutora Mariana Dionísio e o doutor Alexandre Sá, e os colegas do Ceará. O tema Juizados Especiais, quando a professora Amélia me convidou, eu disse assim, mas eu não sou especialista nisso, como é que eu posso contribuir? E aí veio essa iluminação, não, vamos falar sobre o problema da Covid, né? Então, eu preparei uma pequena palestra aqui, e foquei sobre a oportunidade, quer dizer, as dificuldades, mas também a oportunidade que eu vejo nesse momento, né, que estamos atualizando o Código de Defesa do Consumidor, aprovamos a Lei 14.181, agora dia 1º de julho, e de nós voltarmos às nossas origens. Por quê? Porque nós estamos precisando disso, estamos precisando
da defesa do consumidor voltar à sua origem, que é o favor debelis, que é a boa-fé, que é aquele pensar refletido no outro, nas suas expectativas legítimas. É necessário nós voltarmos não a ideia de uma demanda reprimida ou de barreiras do acesso à justiça, e sim o contrário, da facilitação do acesso à justiça. E essa nova lei trouxe, não que ela se aplique diretamente aos juizados especiais, pelo menos aqui os do Rio Grande do Sul não, né? Cada estado tem uma certa diferença, não quero falar sobre o Ceará, mas os nossos aqui não fazem revisionais, então eles são conciliadores leigos, é um pouco diferente, né? Mas ela tem alguns princípios e direitos novos do consumidor, instrumentos novos que eu queria, então, apresentar aos colegas. Então, eu vou dividir essa palestra em duas partes, e que é o mote que eu uso pessoalmente na minha vida e é o mote da Conferência de Haia, que é paciência e coragem. Acho que nós temos que ter paciência nesse momento, e principalmente paciência com os consumidores, né? Porque a crise do Covid, ela é uma crise de saúde, mas ela também é uma crise financeira e ela é uma crise ética também no país. Eu acho que nós não temos que ser ingênuos de pensar que os juizados especiais, eles representam em muito essa confiança que a população tem na magistratura. Eu faço aqui uma homenagem aos magistrados. Eu estudei muito os danos morais concedidos nos juizados especiais e vamos dizer, na linha normal, não é? E cheguei à conclusão que os juizados especiais são tão efetivos para a proteção dos consumidores quanto vamos dizer, as linhas normais do judiciário, né? Só que o momento é de muita desconfiança, o momento realmente é de crise. A crise é, de um lado, uma oportunidade, que é a segunda parte da minha palestra, mas a crise é também um momento em que as instituições elas devem voltar-se para, vamos dizer, tentar a sua efetividade. Então, eu tenho certeza que os senhores estão fazendo audiências online, os senhores estão facilitando o acesso dos consumidores, os senhores estão, e aqui já está acontecendo, permitindo o acesso híbrido dos consumidores que não têm acesso à internet, então eles vão ao fórum, né, e o juiz, ou o conciliador, enfim, é que está longe, né, mas o consumidor está num lugar onde ele pode ter um acesso à justiça, né? São momentos como esse que exigem, vamos dizer assim, da magistratura, do executivo, né, e do legislativo um trabalho dobrado para que a confiança dos consumidores num meio rápido, efetivo, informal, oral, tudo o que é de bom que está no juizado, né, não desapareça e não seja reproduzido, vamos dizer, ou reproduza, né, entraves ao acesso do consumidor. Eu sei que é um desafio para todos, né, mas a crise Covid, ela é uma oportunidade para nós desenvolvermos e consolidarmos conquistas de proteção dos consumidores, como os juizados especiais, como são, né, os juizados especiais de pequenas causas. Também é um momento nessa crise, não é? Que os direitos fundamentais dos consumidores, e aqui eu vou falar sobre locação. Locação nem é consumidor, né? Vamos dizer, o pessoal acha que não usa o Código de Defesa do Consumidor. No mundo aqui não é, tudo bem. Vamos chegar a dizer. Mas eu quero mencionar aqui a nossa lei de emergência, que é a Lei 14.010, ela traz algumas linhas importantes e foi acompanhada com decisões sobre as agências de corte de luz, enfim, de outras coisas que depois a professora Amélia vai falar, não é? Que são muito importantes. Então, foram avanços, mas essa lei temporária terminou
em outubro do ano passado, as legislações que eram referentes a lobbies, então, sobre transporte aéreo, sobre eventos, né, que eram medidas provisórias, elas foram sendo prorrogadas. E a lei de emergência ficou no tempo. Então, eu gostaria de pedir a ideia dos senhores, né, é que, em virtude da continuação da pandemia, que se pensasse realmente em continuar a utilizar essa legislação, vamos dizer, a favor dos vulneráveis, né? Penso aqui nas facilitações quanto à locação, não é? Por quê? No mundo, eu vou fazer um paralelo com a lei de emergência alemã, que é de 27 de março de 2020, a nossa demorou muito mais tempo para sair, mas ela tem uma parte só sobre a locação, porque os conflitos quanto ao direito fundamental de moradia, eles tendem a aumentar nesse tempo de isolamento social e, ao mesmo tempo, de crise financeira. Então, esses conflitos de direitos humanos, às vezes vão aparecer nos juizados especiais, ou diretamente ou indiretamente, né? Como problemas de alimentos, como problemas até, sei lá, a Lei Maria da Penha e outras coisas, né? Mas a verdade é que nós temos que ter vamos dizer, um uso não só dos direitos fundamentais, como dos princípios gerais de proteção dos mais vulneráveis durante situações de emergência. E aqui eu volto e cito, né, o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 7º, que é o artigo do diálogo das fontes, ele afirma: os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados e convenções internacionais que o Brasil seja signatário, por exemplo, um caso envolvendo, sei lá, um deficiente, alguma coisa assim, né? Uma pessoa, uma criança autista, eu não sei bem que caso todos os senhores têm, né? Mas eu vejo que é possível usar esses tratados internacionais a favor dos consumidores. O direito do consumidor, que vai entrar aqui através do artigo 7º, não pode ser um segredo nacional, né? Tem que ser algo que todo mundo saiba. E a equidade. Aqui, o que é equidade? Equidade é uma decisão, no caso concreto, com alma, com calma, vendo as condições daquele consumidor analfabeto, idoso, né? Enfim, os senhores é que vão conhecer os casos concretos. Eu pedi para a querida professora Amélia uma lista de casos do juizado especial, né? Ela me mandou uma série de casos envolvendo analfabetos. Eu fiquei muito impactada com aquilo, pessoas que não tinham nada de renda, eu pedi do crédito consignado, né? Do limite, né? E ela me mandou 10 casos, ela disse: precisa mais? Eu não digo, tá ótimo, porque eu já vi a pobreza, já vi o desespero das pessoas que os senhores assistem todos os dias, né? Então, foi suficiente essa amostra que ela me mandou, né? Então, nós temos que ter paciência com, vamos dizer, a situação de emergência, né, que levou 38% das nossas famílias a ter redução de renda, 51% das nossas famílias estarem recebendo ajuda emergencial, né, seja o Bolsa Família, seja o antigo Corona Voucher, que agora é um Corona Minus, né, mas, enfim, é alguma ajuda, né? E nós temos que também pensar com coragem, né? Eu vou para o fim, a parte final da minha exposição, né? Qual é a coragem necessária em tempos de crise, né? É a coragem, eu acho, principalmente de utilizar a nossa pressão política para pedir legislações, né? Todos esses temas que eu tratei com os senhores está num projeto de lei que é o 1200, né? Do eminente senador da Alagoas, senador Rodrigo Cunha, né? Sobre os tempos de pandemia. Então, tem regras sobre locação, tem regras sobre direito do consumidor, tem regras sobre moratória, sobre, enfim, facilitação do pagamento, né?
para quê? Para que vamos dizer, a crise não seja tão grave para as pessoas. Mas esses projetos estão parados e nós precisamos, de alguma maneira, fazer-nos ouvir. E existe, ao contrário, alguns projetos, uma medida provisória, por exemplo, que tem emendas que mudarão o Código de Processo Civil e instituindo, e com repercussões, eu acho, também nos juizados especiais, né, instituindo aquela teoria da demanda reprimida, que se o consumidor não foi no consumidor.gov, veja que é uma coisa digital, que não é para qualquer um também, né, ele não poderá reclamar no judiciário, o acesso ao judiciário e, portanto, aos juizados especiais ficaria barrado. Isso que o consumidor, geralmente, né, ele reclama, ele faz de tudo diretamente com o fornecedor. Eu quero chamar atenção para os senhores de modificações que essa lei 14.181 fez, né, no que eu podia chamar assim, de dimensão constitucional do Código de Defesa do Consumidor. Então, incluiu no artigo 4º da Política Nacional de Defesa do Consumidor, 2 novos princípios, né? Eu vou me ater só ao segundo, que é a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de combater a exclusão social. Então, vejam, isso é um princípio da política nacional. E não tem lugar onde a exclusão social é mais combatida que os juizados especiais de pequenas causas, data máxima vênia. Por quê? Porque é ali que a pessoa consegue a realização desse direito fundamental de acesso. Eu entendo a importância, sou mesmo advogada, obviamente, a importância do advogado, né? Mas é nos juizados especiais que existe essa facilitação que já é direito do consumidor desde 1990. Quero chamar a atenção dos colegas também para um novo inciso 5º, né? Inciso 5º, 6º, que foi incluído, né? Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, até aí não afeta os juizados especiais de pequenas causas, mas o final é brilhante, diz o seguinte: e de proteção do consumidor pessoa natural. O que significa isso? É que o Estado juiz tem que ter um sistema de proteção especial do consumidor pessoa física. E onde é que está esse sistema de proteção especial do consumidor pessoa física? Qual é o instrumento maior que o judiciário tem para isso? Novamente, são os juizados especiais de pequenas causas. No Código de Defesa do Consumidor já havia esse espírito, lá no artigo 51, parágrafo 1º, dizia que era cláusula abusiva, limitar a responsabilidade, e tinha uma segunda frase, né? Mas era possível limitar a responsabilidade para o consumidor pessoa jurídica. Então, veja, era uma discriminação ao contrário, né? A pessoa jurídica não tinha aquele direito, a cláusula não era abusiva para ela, porque as cláusulas são tudo de ordem pública, né? Então tinha que ter um limite na lei. Mas esse novo mecanismo que o Estado juiz, o Estado legislador, o Estado executivo tem que dar uma proteção especial do consumidor, pessoa natural, pessoa física, é um canhão, uma proteção enorme para a pessoa natural, que são, vamos dizer, os clientes, né? Os assistidos aí dos juizados especiais, não é? Quero chamar a atenção também para os senhores, não é? Do artigo 6º, que são os direitos do consumidor. Tem 2 novos, né? Tem 3, eu vou ler os 3, porque acho que os 3 podem ser úteis. Essas modificações, elas vieram com a lei do superendividamento, mas elas não são só para o superendividamento, né? Elas são para o Código de Defesa do Consumidor em geral, porque esses artigos são os artigos principiológicos, né? Então se aplicam já agora, né? Então, a garantia de práticas de crédito responsável, informação, avaliação, a lei é sobre isso, né? De educação financeira, de prevenção e tratamento do superendividamento, preservado o mínimo existencial. E aqui eu quero chamar a atenção
para essa dimensão constitucional que veio com a DIN dos bancos, né? E que, na verdade, o mínimo existencial das pessoas tem que ser preservado. E onde é que ele vai ser preservado? Vai ser nos casos concretos, né? E ainda diz, por meio da revisão e repactuação das dívidas, entre outras medidas. E o inciso 12º é mais interessante ainda, porque é um direito do consumidor agora, a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, que não saiu ainda, mas como é direito constitucional, é auto-aplicável, né? Na repactuação das dívidas e na concessão do crédito. Então, quantas vezes a gente examina uma concessão do crédito para um analfabeto, para um idoso, etc., em que não houve a preservação do mínimo existencial? Então, isso virou um direito do consumidor. E olhem o 13º, né? A informação, porque a lei toda reforça a informação, né? A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como quilo, por litro, por metro, ou por outra unidade, conforme o caso. Então, aqui, reforça a ideia que tem que informar o preço, obviamente, né? E tem que informar o preço de uma forma que ele possa comparar quilo com quilo, metro com metro, entendeu? Porque senão ele não sabe o que ele está comprando, não pode saber, pode estar comprando uma coisa até mais cara, porque ele não entendeu a unidade que foi ali mencionada. Parece uma coisa boba, mas na prática não é ruim. Porque assim como nós temos que saber o que está dentro dos objetos, né, a informação informa, colocar numa forma que aquele entenda, né? Comunicar, tornar comum essa informação que a pessoa compreenda, né? Então, esta lei ela é muito rica em vários detalhes sobre informação, né? Do consumidor, entregar cópia do contrato, não é? Ela é só para crédito? Não, ela é para compra e venda de produtos também a prazo, né? Então, às vezes, o consumidor não tem o documento, né? E a gente quase que inverte o ônus da prova, ele que tem que dizer qual é a cláusula abusiva, mas ele não tem o documento, como é que vai fazer, né? Então, realmente, até a súmula 381, na minha opinião, ficou superada por essa lei, né? Mas o espírito dessas modificações do artigo 4º, 5º e 6º é justamente para dizer, olha aqui, ex officio, dever de informar, dever de boa-fé em geral, não só, mas também, principalmente, né, em matéria de compras e vendas a prazo e crédito. Né? E no artigo 51 tem um inciso que não tem nada a ver com o crédito. Vejam que bonito, artigo 51, 17º. Cláusula abusiva, aquela que condiciona o limite de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. E aqui eu volto a essa ideia da demanda reprimida, que está tão em moda aí em vários lugares, né? O artigo 6º, inciso 7º, né, já mencionava assim, não era acesso à justiça, né? O direito fundamental também não é assim na Constituição, né? O nosso artigo 6º, 7º, é acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, asseguradas a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. E o 8º era a facilitação da defesa dos seus direitos. Bem, então aqui vem reforçar esse grupo de direitos, vamos dizer assim, processuais, né? Essa ideia que também a cláusula abusiva não é só a da arbitragem compulsória, né? É toda aquela que limite e o condicione a, por exemplo, ter procurado no consumidor.gov, ter ido no saque, que o saque também é um direito, né? Assim como é um direito conserto, são direitos do consumidor, né? Não são deveres do consumidor. E aqui chamo a atenção também para os colegas, né? Já estou terminando, que o artigo 26
ao parágrafo 2º, ao obstar a decadência, ele diz assim, inciso 1º, obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente que deve ser transmitida de forma inequívoca. Vejam, é decadência, logo é um direito potestativo do consumidor reclamar diretamente. Ele pode ir diretamente ao juizado especial de pequenas causas, ele pode ir diretamente à justiça ordinária. E se ele tiver reclamado, é para obstar a decadência no sistema do Código de Defesa do Consumidor e qualquer cláusula que imponha a ele uma barreira de acesso aos órgãos do judiciário, muito maior do que a justiça, né? A justiça também podem ser os meios alternativos de solução de controvérsia, né? Mas os órgãos do Poder Judiciário são só os senhores aí da Escola Superior da Magistratura. Então, nós temos que ter coragem de aplicar as grandes linhas de boa-fé, de informação, de cuidado, de cooperação do Código de Defesa do Consumidor, coragem de usar os princípios gerais, essas autorregulamentações são tão bonitas, né? Às vezes eu estou com um caso de mundo digital aí, do WhatsApp e tal, é bom de ler as políticas dessas comunidades, parece um mundo ideal, e as práticas, às vezes, não são tão ideais, né? Então, vamos usar o que o nosso código, que é de 1990, mas está sendo aos poucos atualizado, tem de bonito, vamos usar num sentido e num espírito realmente constitucional, né, de proteção especial pelo Estado juiz dos consumidores, né, no artigo 5º, inciso 32, e eu tenho certeza que os juizados, né, já eram e são, né, assim como os PROCONs, né, muito conhecidos pelos consumidores que confiam neles, né, e não pode ser essa crise Covid um motivo que essa confiança seja abalada ou que a eficiência tão bonita dos juizados seja abalada. Ao contrário, vamos ser criativos, com muita paciência, é claro, mas com muita coragem para solucionar esses problemas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras, professora. E é sempre tão importante, é tão elucidativo quando a gente começa a discutir temas como esses, que não são doutrinários, eles são práticos. Eles são extremamente práticos. Quando a gente vê que temos hoje lacunas imensas de acesso à justiça, quando a gente vê que nós temos ainda graves problemas, não só de atuação, mas também de braços dos juizados especiais, por isso que é tão importante se abordarem temas como esse. Agradeço imensamente suas palavras. As pessoas que tiverem interesse em formular perguntas, a gente vai colocar ao final, apenas ao final da palestra. E agora eu passo a palavra à querida amiga, professora, confidente, professora Amélia Rocha, para que ela possa se colocar nessa palestra. Muito obrigada. A palavra de ordem é gratidão, né? Gratidão à Escola de Magistratura do Ceará, né? Por meio das queridas amigas, professora Mariana Dionísio, professora Beatriz Rosa, querido amigo professor Alexandre, por proporcionar esse final da semana em companhia da professora Cláudia Lima Marques. Eu acho que aqui, ao que soube, tem vários alunos, ex-alunos da caminhada, amigos que conheci como alunos, e acredito que todos eles ouviram o nome da professora Cláudia Lima Marques praticamente em todas as minhas aulas, né? Por quê? Porque é o exemplo, né? Cada vez mais e a gente falava no cafezinho aqui, não é, professor Alexandre, antes da cafezinho virtual, antes de iniciar, que um grupo de professores que não precisam puxar saco de ninguém, mas que precisam reconhecer, iniciamos um movimento de chamarmos a Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, de Lei Cláudia Lima Marques. Porque os exemplos, eles não existem para maciar ego, não. Até mesmo porque a professora Cláudia não precisa disso, o outro nome dela é simplicidade e competência. Mas para que as realidades mudem, que as estruturas mudem, não adianta ter só uma Cláudia Lima Marques, tem que ter várias. Então, esse exemplo precisa ser conhecido para que ele possa inspirar e ele que possa mudar estruturas.
Por exemplo, eu conheci a professora Cláudia, não sei se ela lembra, mas em 2004, né, com a Adriana Fagundes Burger, no auditório da Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, quando duas grandes mulheres, professora Cláudia e Adriana Burger, idealizaram o primeiro seminário internacional de Defensoria Pública e Proteção do Consumidor, e lá foi publicada a primeira pesquisa sobre o perfil do consumidor sobreendividado no Brasil. Era um momento, professor Alexandre, onde ninguém falava disso. Então, e naquele momento, a Carta de Porto Alegre, porque a professora Cláudia sempre foi assim, ela sempre pensou a melhor doutrina, nos trouxe o diálogo das fontes da Alemanha, né, trouxe... eu lembro que há alguns anos eu fui a um congresso de direito do consumidor no Canadá, né, em Montreal, organizado pelo querido amigo professor Thierry Bourgoni, né, reuniu pessoas de mais de 30 países, a palestra de abertura, extremamente esperada, era da professora Cláudia. Ela é festejada não aqui no Brasil, ela é festejada no mundo inteiro que estuda direito privado. E por que eu estou falando isso? Não é para puxar saco, não. De fato, quem me conhece sabe que eu não preciso disso. É porque muitas pessoas não conhecem. E nós não podemos nos inspirar e valorizarmos aquilo que nós não conhecemos. Então, a pesquisa da professora Cláudia sempre foi no melhor da doutrina e na mais pura realidade prática, porque ela tem a perfeita compreensão de que nada adianta palavras bonitas se elas não puderem ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, a lei do superendividamento, a lei Cláudia Lima Marques, a lei 14.181, e eu tenho dito todas as vezes que eu tenho sido chamada a comentá-la, que, na verdade, ela trabalha o crédito é transversal na nossa vida hoje. Hoje, estou aqui, nós 5 que estamos aqui nessa mesa. Quantas vezes nós usamos dinheiro, quantas vezes nós usamos cartão de crédito? Então, o crédito, ele está o tempo inteiro na nossa vida, em todos os aspectos, ele é transversal. Então, se a lei Cláudia Lima Marques, ela trata de superendividamento, e superendividamento trata de crédito, para ser eficaz, ela precisa ser transversal em todo o Código de Defesa do Consumidor. E daí, eu trabalho a minha intervenção aqui, seguindo, né, por óbvio, a linha já traçada pela nossa mestre, professora Cláudia, em 2 momentos. Essa perspectiva principiológica, dessa necessidade desse resgate. Eu acho que a pandemia da Covid-19, ela nos obriga a nos reconectar com nós mesmos, em todos os aspectos da vida. Desde os aspectos mais espirituais, pessoais, familiares, por exemplo, várias famílias tiveram que se enfrentar os seus nós, né? Porque todo mundo quem teve o privilégio de se isolar, porque ainda é um detalhe, nós, classe média, muitas vezes não nos damos conta de que isolamento, nos isolamentos rígidos que nós tivemos, não foi um direito, foi um privilégio. Porque para você conseguir se isolar, você precisava ter moradia, precisava ter água, precisava ter luz e precisava ter renda que lhe permitisse não sair de casa. Então, na prática, o isolamento na pandemia da Covid-19, que é o pano de fundo dessa conversa, que a Escola de Magistratura do Ceará, e aqui eu saúdo e faço a minha homenagem a todos os grandes magistrados e magistradas do Ceará, né? Passei 3 anos afastada do órgão de atuação, que passei 1 ano assessorando a Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, minha querida amiga doutora Mariana, e em seguida passei 2 anos presidindo a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará. Então, só retornei agora em janeiro desse ano ao órgão de atuação. E me surpreendeu muito, em 6 meses de atuação, e até comentava agora numa mensagem de WhatsApp a professora Cláudia, o quanto que esses 6 meses já mostram o tanto que nós precisamos voltar às raízes. E qual a principal raiz do Código de Defesa do Consumidor, na minha compreensão? Que eu acho que é algo que passaram 30 anos e a gente não conseguiu compreender direito. E a professora Cláudia, que estava lá, ela não conta muito isso, não, mas a professora Cláudia, em 1988, quando da Constituição, né, e quando foi montada a comissão de juristas sobre a presidência da professora Alda Pellegrini Grinover, que em julho de 2017 nos deixou, né, deixou esse plano, essa grande mulher. A professora Cláudia estava lá no Ministério da Justiça, a professora Cláudia estava lá influenciando a que essa lei
do Código de Defesa do Consumidor ela pudesse ser tão atual como é hoje. É como eu brinco muito em sala de aula. Se a gente for para 11 de setembro de 1990, eu morava em Floriano, no Piauí, menina réia do buchão, como a gente diz aqui no Nordeste, professora Cláudia, se alguém me dissesse que em 27 de agosto de 2021 nós teríamos uma palestra virtual, onde a senhora estaria no Rio Grande do Sul, a gente aqui, e uma prima que esteja na Austrália estivesse assistindo, eu diria que isso estava acreditando em ficção científica. E hoje essa é uma realidade. E o Código, ele disse isso quando ele optou pela principiologia. O Código, ele disse isso quando ele definiu o objeto da relação de consumo como todo bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. O Código sabia disso quando ele disse lá no artigo 22, as concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de empreendimento, se assim não fosse, parceria público-privada, por exemplo, poderia se dizer que não incidia no Código do Consumidor. Então, e o nosso Código, ele exigiu isso quando ele falou da boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva, que até hoje ela não foi devidamente compreendida, e explico por quê. Porque eu acho que a principal diferença, que é algo que eu ousei tratar na minha tese de doutorado, que eu tive o privilégio da professora Cláudia na banca, que é a diferença entre contrato de consumo e contrato civil. Eu tive uma situação concreta, há alguns anos, quando eu estava defensora da 14ª Defensoria Civil, onde foi me chamada a emendar uma inicial, porque não tinha sido juntado o contrato, o Código Civil, isso foi em 2016, 2017, o Código de Processo Civil estava vigente, artigo 330 do novo Código de Processo Civil, e que dizia que naquelas ações revisionais precisava juntar o contrato para indicar objetivamente a cláusula e o valor a ser consignado. Entrei em contato com nossa assistida, ela disse, doutora, eu fiz tudo no caixa eletrônico do supermercado. A única coisa que eu recebi foi aquilo. Então, naquele momento, a emenda inicial foi, é direito do consumidor, artigo 6º, inciso 8º, é direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. O artigo 6º, inciso 8º, e aí vem a perspectiva da comunicação, né? De como é que as coisas se firmam, porque o artigo 6º, inciso 8º, ele é conhecido como o artigo da inversão do ônus da prova. Quando a inversão do ônus da prova é uma migalha do que o artigo 6º, inciso 8º pode oferecer. Porque o que o artigo 6º, inciso 8º garante é a igualdade material. É que o consumidor precisa ser tratado de maneira diferente naquela relação, porque contrato de consumo não é igual a contrato civil. E é isso que eu tento, inclusive, demonstrar na minha tese, que se transformou em um livro editado pela editora Foco agora. E explico por quê. Por quê? Porque no direito do consumidor, nós estamos lidando com imensas vulnerabilidades. Uma das... e eu estou preparando, professor, até esse material desses 6 meses para tentar transformar em um artigo. E uma das maiores demandas que eu recebi na 2ª Defensoria do Consumidor foram sobre consórcio. E muitas pessoas chegaram, eu tinha, inclusive, o print do WhatsApp. A pessoa dizia, eu quero comprar um carro, eu não quero um consórcio. Aí o vendedor dizia, mas aqui você está comprando um consórcio premiado, ali é só uma formalidade. Aí mas eu estou assinando um contrato de consórcio, mas não se preocupe, que aí é só uma formalidade, você está assinando, em 3 meses você vai ser premiado. Aí quando ele vem, aí diz, não, a lei do consórcio diz que só recebe no final. E o que eu tenho colocado, inclusive me valendo até de legal design nas petições, que muitas vezes não dá para a gente fazer com o zelo que a gente queria, porque a gente assobia chupa-cana, a demanda é muito maior do que os nossos braços. Mas o que se tem tentado demonstrar é que contrato de consumo, ele não se resume ao instrumento formal. Se eu estou lidando num contrato entre iguais, eu posso cobrar o que está no papel. Mas se eu estou falando de contrato de consumo, o contrato de consumo, ele é o que está no papel, no caso, por exemplo, desse caso concreto que estou me referindo, é aquele contrato, mas também a conversa no WhatsApp com o vendedor. E quem está dizendo isso não é a Amélia, defensora pública, professora, piauiense aqui que vos fala, não. Quem está falando é o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, quando ele vai dizer que toda informação suficientemente precisa integra o contrato e admite a execução específica da obrigação. É o artigo 31, quando ele diz que toda informação tem que ser suficientemente precisa. É o artigo 46, quando ele diz que a informação que não foi dada não obriga o consumidor.
é o artigo 47, que diz que aquela cláusula contratual, que não é apenas um instrumento formal, que é também a conversa do WhatsApp com o vendedor, deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor. E por que comecei falando disso? Porque a professora Cláudia, como sempre, ela chamou atenção para essa necessidade do resgate. Se a Covid-19 nos fez voltar à nossa própria casa e reorganizarmos vários aspectos da vida, se tivéssemos tido o privilégio do isolamento, ela também nos obriga, enquanto direito, a nos voltar a raízes, porque nós não vamos encontrar a resposta nas leis, doutor Alexandre. Nós vamos encontrar a resposta no direito. E a lei é uma grande fonte do direito, mas não é a única. Como a professora Cláudia muito bem lembrou, nos lembrando o artigo 7º, ela vem do costume, ela vem dos princípios gerais do direito, ela vem das normas internacionais, ela vem das normas administrativas, e é isso que vai nos exigir ainda mais dos colegas que atuam nos juizados especiais. Porque os juizados especiais, pela sua própria descentralização, ela vai estar cada vez mais ligada à sua prática concreta. E quando se fala nessa diferença entre contrato de consumo e contrato civil, me lembrou um julgado do saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, muito amigo da professora Cláudia, e muito responsável pela sedimentação do direito do consumidor no Brasil, que infelizmente nos deixou há alguns poucos anos, no julgamento da SICA, né, da boa-fé objetiva, um dos primeiros julgamentos onde não tínhamos boa-fé objetiva dentro, nenhuma lei no Brasil falava em boa-fé objetiva. Mas o ministro Rui Rosado, né, que nessa época não era ministro ainda, era desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele sabia que a lei é um produto de uma convergência democrática naquele momento. Mas, a partir do momento que nós temos um país tão desigual, a gente jamais pode esperar que da legalidade estrita se saia a justiça. É preciso que se conjugue todos esses direitos. E aí tem um trechinho que eu gosto muito, eu trabalho muito em sala de aula, quando ele diz assim: os colonos não costumam documentar sua participação na relação singela de produção como se fossem executivos ou advogados a contratar serviços profissionais. Confiaram eles lealmente na palavra dada, na repetição do que acontecera em anos anteriores, certamente não tendo por que lembrar de requerer a produção de prova de perpétua rememória, tirar fotografias da plantação e da colheita, chamar o notário para documentar as declarações do intermediário. Isso ele falou em 1991, um ano após o Código de Defesa do Consumidor. Quem nos assiste não conhece esse leading case do caso SICA, era uma situação, a professora Cláudia pode trazer mais detalhes, mas, em suma, vários pequenos agricultores do interior do Rio Grande do Sul, ano a ano, vendiam suas safras de tomate à fábrica de extrato de tomate SICA. E, ano a ano, por vários anos, prepostos dessa empresa distribuíam sementes, eles plantavam e 3, 4 meses depois eles vendiam a safra. Um ano, de repente, foi dito, não, agora vai mudar e nós não temos obrigação de pagamento porque não tem papel. Nós não temos obrigação de pagamento porque não tem contrato. Eu fiz isso ano passado, mas eu não sou obrigada a fazer esse ano. Aí o ministro Rui Rosado, hoje, que na época era desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, teve a coragem, essa coragem que a professora Cláudia tão bem falou na sua fala, porque coragem vem, etimologicamente, a força que vem do coração. Então, que a pandemia da Covid-19, elas nos faça ter a coragem de enxergar que o direito não se resume à lei, como o ministro Rui Rosado fez. E que possa ter a coragem de dizer, eu não posso cobrar daquele agricultor que não teve oportunidade de estudo, que não tem máquina fotográfica, que não tem conhecimento jurídico, que ele tenha toda aquela formalidade, tenha todo aquele papel que a assessoria jurídica da empresa, que se diz não ter contrato, tem. E por que estou dizendo isso? Já caminhando para a finalização, para que a gente possa ter um bom debate, que é o principal momento do que temos aqui. Porque quando nós falamos em juizados, professor Alexandre, nós estamos falando dessa informalidade. Quando nós falamos em juizados especiais, o que eu tenho visto agora nesse atendimento remoto, a defensoria está no atendimento híbrido. Ela está no atendimento presencial e está no atendimento remoto. Por exemplo, essa semana eu estou no atendimento remoto. Semana que vem estou no atendimento presencial. Minha colega de núcleo, Rebeca, essa semana estava no atendimento presencial e semana que vem ela vai estar no remoto, até mesmo porque as nossas instalações físicas não permitem nós duas no mesmo ambiente, de acordo com as
questões sanitárias. Então, nessa perspectiva do atendimento remoto, o que eu tenho observado? Os relatos, professora Cláudia. E eu tenho procurado colocar na petição aqueles relatos como eles são, com erros de português, com várias questões, tentando demonstrar. Por exemplo, agora mesmo, antes de começar aqui, eu estava terminando uma ação sobre fornecimento de água. Tá? E a pessoa dizia, mas eles foram lá, quebraram, não fizeram, não me disseram o que é que eu tinha que fazer. Então, nesse sentido, por quê? Porque nós, que hoje estamos em algum espaço de poder, seja na academia, seja na magistratura, seja na defensoria, seja no Ministério Público, seja na advocacia, nós não podemos perder de vista que nós não temos aquela vivência que muitas vezes tem aquele que sofreu a violação do direito. E eu acho que o nosso grande papel é traduzir isso. Tobias Barreto já dizia isso há 2 séculos, quando ele dizia que direito não é algo que se sabe, é algo que se sente. Eu lembro muito do meu querido amigo Carlos Veiz, defensor público em São Paulo, uma vez ele falando sobre população em situação de rua, nós estávamos em junho, em um auditório em São Paulo, há uns 5, 6 anos, e uma pessoa veio criticar, mas eu não tenho como defender a população em situação de rua, porque eles vivem bêbados por aí. Aí o professor Carlos Veiz, com aquela sabedoria de quem sabe o que diz, olhou e disse, meu amigo, você está com frio agora? Ele disse, sim, estou com frio. Digo, você está agasalhado, não está? Tá. Se você for lá fora agora, sem agasalho, sem frio, e alguém lhe oferecer uma dose de cachaça para apagar o frio, será que você resistiria? Se essa é a sua única alternativa? E aquela pessoa estava de boa fé. Só que, na verdade, a boa fé objetiva, ela nos exige nos colocar no lugar do outro. Eu lembro que uma vez eu hospedei uma amiga da mamãe em Fortaleza, e ela queria dar um dinheiro no trânsito para uma criança de 4, 5 anos de idade. E eu não deixei. E a Marinha começou a me esculhambar de uma forma que eu não posso repetir aqui, porque senão eu ia perder o decoro. Ela me esculhambou daquela forma que a intimidade permite, mas, em suma, me chamando de hipócrita, porque eu não estava querendo deixar que ela ajudasse aquela criança, e eu falava em direitos humanos todo dia. Aí eu parei o carro e pedi que a Marinha ficasse observando. Aí aquela criança saiu, era ali, não tinha ainda o viaduto ali perto do Cocó, né, para quem mora aqui em Fortaleza, era naquele antigo Parkside. Aí uma meninazinha saiu e entregou um dinheiro para uma pessoa, possivelmente o pai. E essa pessoa foi, e esse senhor foi e comprou uma dose de cachaça em plena 3 horas da tarde. A Marinha, a raiva que ela estava de mim, ela queria bater no cara. Eu digo, não, peraí, fique aqui. E ela começou a chorar, professora Cláudia. Começou a chorar com tanta boa fé, e ela disse assim, você teve estudo, eu não tive estudo. Eu não consegui enxergar o que você conseguiu enxergar. Se eu tivesse dado esses R$2 agora, isso aqui, aquele caba safado, como ela diz, nunca vai deixar essa criança, vai tirar essa criança daqui, e essa criança nunca vai estar na escola, que é onde ela devia estar. Agora, você consegue enxergar porque você teve estudo. Eu não consigo enxergar porque eu não tive estudo. Eu já pedi instrução uma vez na 25ª Vara Civil, onde eu trabalhava, porque a discussão era se aquele meu assistido pedreiro, ele tinha recebido a informação se era a diferença entre cartão consignado e empréstimo consignado. E eu disse, não, apenas com o depoimento pessoal dele, o juízo, que é uma das pessoas um seres humanos mais iluminados que eu já pude trabalhar, titular da 25ª Vara Civil, ainda ele precisava ouvir nos olhos dele que ele não tinha compreendido, e que se ele tivesse compreendido que ele não estava contratando um empréstimo consignado, que estava contratando um cartão consignado, ele jamais teria feito isso. Então, essa perspectiva da informação, da gente ver aquela realidade concreta, porque algo que a pandemia da Covid-19 agravou muito, a professora Cláudia também falou disso, foi a vulnerabilidade digital, e principalmente a vulnerabilidade digital dos nossos idosos. Eu tenho o privilégio de ter 2 mães. Uma mãe minha que está encarnada, tem 64 anos de idade, das pessoas mais honestas que eu conheci na vida. Bia e Mariana conhecem a Maíla. A Maíla estava em casa, professora Cláudia, quando recebeu um telefonema dizendo que o cartão dela tinha bloqueado e dizendo toda a vida bancária dela, todos os endereços que ela morou, até o período que o marido dela, meu padrasto, fez doutorado no interior de São Paulo, toda a questão, naquele momento ali, ela estava certa de que aqueles dados ali só a Caixa Econômica tinha. Naquele momento ali, aonde é que ela poderia saber que ela estava sendo vítima de uma fraude? Fizeram um saque absurdo
mas que de quase 30 mil reais, de uma poupança que ela tinha com muito sacrifício, e ainda dizem, não, mas foi a senhora que fez isso, mas como que foi eu? Idosa, no meio de um isolamento social, a pessoa liga e dá dados que só o banco tinha, porque, inclusive, deram os números que estavam ali. Agora, se nós, enquanto que nós integramos o sistema de justiça, não conseguirmos compreender que isso é fortuito interno, que isso pode até ser inevitável, mas não era imprevisível, e que, portanto, não exclui a responsabilidade da instituição bancária, pessoas inocentes podem ser cada vez mais vulnerabilizadas, e o direito que existe para ampará-las vai estar amparando a prática abusiva. Então, nesse sentido, né, caminhando aqui para fazer as nossas conclusões, o convite que nos foi feito foi para falarmos sobre contrato de consumo, juizados especiais e pandemia da Covid-19. Eu acho que o grande recado foi dado pela professora Cláudia, que nós precisamos ter coragem de enxergarmos que nós não podemos esperar por lei para nos fazer decidir enquanto pessoas estão com risco de ter água, luz, nesse momento. Inclusive, no grupo de professores do Brasil teve uma discussão muito interessante há umas 2 semanas, eu não sei se a professora Cláudia lembra, porque o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987/95, Lei de Concessão de Serviços Públicos, quando vai definir continuidade, diz que o serviço pode ser suspenso mediante prévio aviso por inadimplemento do usuário por interesse da coletividade. E o que nós discutíamos lá, e eu estou colocando na petição, que eu vou já ajuizar, assim que terminar aqui, com base nas discussões, e coloque nota de rodapé, viu, professora? Que essa conclusão veio do grupo de WhatsApp, do grupo de discussão, né, do Brasil que hoje, dentro da pandemia da Covid-19, dentro de uma realidade que todos nós estamos vivendo em medidas excepcionais sanitárias, interesse da coletividade é não suspender. Interesse da coletividade, nesse momento, como é que eu posso me manter isolado, me manter com o mínimo de higiene, se eu não tiver água e luz? Obviamente, ninguém vai privilegiar o velhaco, ninguém vai privilegiar a má-fé. Obviamente, é preciso demonstrar, por exemplo, esse caso concreto, as contas sempre variavam em 70, 80 reais. De repente, as contas começaram a ficar 150, 300, 350 reais, sem nenhuma alteração significativa e com uma pessoa doente em casa. Como é que essa pessoa pode ficar sem água em plena pandemia? Então, nós não podemos esperar que venha uma lei, como veio a de agosto do ano passado para passagem aérea, como a veio a de junho do ano passado, com relação à impossibilidade de suspensão, mesmo com débito, em véspera de feriado ou véspera de final de semana, para fazermos justiça, porque o nosso direito é principiológico. O nosso direito, ele já dá o nosso Código do Consumidor, quando ele coloca lá, na teoria, que eu chamo de teoria geral do contrato de consumo, né, essa perspectiva do artigo 30, 31, 46 e 47 do Quarteto Fantástico, ele já nos dá todas essas ferramentas para fazermos justiça, porque nós não podemos esperar que 80% da população brasileira, que ganha até 3 salários mínimos, possa ter toda a organização necessária para fazer uma prova bonitinha, redondinha, toda hábil para conseguir a tutela de urgência. Ele não consegue, ele não tem memória no celular para fazer essas gravações, ele não tem crédito no celular para fazer isso, e ele não tem o conhecimento, ou mesmo a expertise, para que possa fazer essa produção de prova. É por isso que um dos grandes pontos do Código de Defesa do Consumidor é justamente a facilitação na produção da prova, que está no artigo 6º, inciso 8º, mas que também está naquelas hipóteses de inversão legal do ônus da prova, que nós temos como regra de julgamento e não como regra de instrução. E aqui, fazendo mais uma provocação, né, com relação à locação. Né, a professora Cláudia falou na locação, e eu lembro que no livro dela, professora, acho que eu nunca lhe contei isso, eu tenho todos os seus livros do contratos, viu, físicos. Eu tenho de 1 a 1. E até a edição de 2005, a senhora defendia que não se aplicava contratos, o Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de locação. A partir da edição de 2005, que eu acho que foi de 2006 ou foi 2007, não lembro agora, a senhora começou a defender, rever o posicionamento e dizendo, não, hoje,
Quando ele vai numa imobiliária, as cláusulas são impostas, ele não consegue decidir. Então, nesse momento, deve-se sim aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ainda se entende que não se aplica. O STJ ainda não enfrentou essa questão, mas nós, no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria, estamos fazendo o nosso dever de casa. A gente está defendendo, semana passada mesmo ajuizei uma ação nesse sentido, que quando se trata de um contrato de adesão, onde porque o consumidor, quando ele vai na imobiliária, ele está pagando a mais por aquele serviço. Então, ele não está discutindo a Lei 8245/91, ele não está discutindo a denúncia vazia, ele não está discutindo os prazos, ele está discutindo o cumprimento da sua legítima expectativa. O cumprimento daquela sua legítima expectativa. Então, naquela perspectiva, e se não fosse a sua doutrina, nós não poderíamos estar fundamentando as nossas petições. Então, nesse sentido, a pandemia escancarou essa desigualdade e está exigindo essa resposta histórica de todos nós. Não nos enganemos, do mesmo jeito que há 50 anos, no final da Segunda Grande Guerra, que hoje se estudam os arquivos do Holocausto para ver como se posicionaram todas as pessoas, daqui a 20, 30 anos, vão estudar as nossas decisões, as nossas petições, os nossos livros, os nossos artigos, para ver como nós nos posicionamos nesse momento. E a lei é uma grande fonte do direito. Ela é importantíssima, mas estar na lei não significa estar na vida. E muitas realidades de vielas e favelas ainda não estão nas leis, mas elas estão no direito com D maiúsculo, porque elas estão no costume, elas estão na doutrina, elas estão na jurisprudência, elas estão em várias normas e nessa realidade concreta que nós não podemos nos calar, principalmente quando se trata de contrato de consumo, esse contrato cotidiano que todos nós, queiramos ou não, todos os dias somos signatários dele. Uma questão, por exemplo, bem interessante, que também, eu não sei se chega no juizado especial, mas com relação à questão do não pagamento de seguro de vida em morte pandêmica. Isso não foi colocado em destaque. Tudo bem, a gente não vivia uma pandemia há muito tempo, mas até que ponto aquela pessoa iria continuar pagando se ela soubesse disso? Mas está na lei de seguro, está na lei do consórcio, estava no contrato. Mas até que ponto vincula? Eu estou com uma família que a única renda da casa morreu de Covid. O único carro da casa que viabiliza a educação, que viabiliza, inclusive, levar para o hospital a senhora, ele pode estar quitado com o seguro prestamista que estava naquele contrato. E a seguradora diz, não, mas ele morreu de Covid, então eu não vou pagar. Então, até que ponto isso é justo? Até que ponto isso está em conformidade com os princípios gerais de direito? Porque, repito, pela lei, a lei é uma grande conquista da democracia. Ela é importantíssima. Mas a professora, hoje ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, quando eu era universitária, em 1998, eu lembro de uma palestra dela, onde ela dizia isso, que os direitos fundamentais de hoje já foram crimes políticos pelos quais muitas cabeças rolaram. Então, primeiro vem a luta, depois vem os direitos. Então, nessa perspectiva, que é muito importante que a gente veja, uma vez eu estava participando, e estou caminhando realmente para a conclusão, de uma discussão sobre judicialização da saúde, professora Cláudia. E debatia com uma grande amiga, grande professora, que dizia que achava um absurdo judicializar a saúde, porque eu estaria indo contra o artigo 6º da Constituição, porque era um direito social, não era um direito individual. E eu dizendo para ela, eu digo, professora, eu concordo plenamente com a senhora no plano teórico, mas no plano prático, eu, como defensora pública, eu não vou ter coragem de não ajuizar essa ação, e não vou ter coragem de que essa pessoa possa morrer. Por quê? Porque a gente está trocando pneu com o carro andando. Então, as pessoas no Brasil, nós temos no papel um dos melhores países do mundo. Agora, essa realidade vai virar prática quando a gente entender que nós precisamos fazer aquilo que o professor Eric Jaime, orientador da professora Cláudia, que é a orientadora de todos nós aqui, falava no diálogo das fontes. Eu preciso dialogar com transparência, com clareza, entendendo que em cada direito tem uma obrigação, mas querendo sempre lembrar que direito
não se resume à lei, que direito é jurisprudência, é doutrina, é costume, e ele pode vir de toda essa realidade concreta. Então, de fato, caminhando, faltou apenas falar de um ponto que a professora Cláudia mencionou e que é muito importante para nós termos atenção, que é com relação a essa perspectiva, né, que está tramitando, infelizmente, no Congresso Nacional, com relação à pretensão resistida. Eu não posso, por exemplo, hoje, deixar de ajuizar essa ação desse senhor porque eu não fui no consumidor.gov, porque eu não fui na ouvidoria, porque não dá tempo. Então, condicionar, é sempre bom conversar, é sempre bom. Quem me conhece, inclusive, na vida pessoal, eu sempre faço isso, né? Então, em todos os aspectos da vida. Mas tem alguns momentos que não dá tempo. Condicionar o ingresso de uma ação de consumo a uma tentativa extrajudicial é ignorar a própria dinâmica do próprio código, que já premia. Lá no artigo 26, que foi citado pela professora Cláudia, o código, desde 1990, já diz que o prazo fica obstado enquanto você conversa com o fornecedor. Então, já existe isso. Agora, eu não posso deixar que uma demanda justa, concreta, que tem risco de perecimento de direitos, não possa ser apreciada pelo doutor Alexandre, não possa ser apreciado pelos magistrados e magistradas deste Brasil continental, com tantas desigualdades aí afora. Então, nesse sentido, quando falamos em juizados especiais, contratos de consumo e pandemia da Covid-19, eu gostaria de deixar 3 reflexões. A primeira, nós não podemos esperar a lei para fazer a justiça que o caso concreto exige. Nós precisamos nos valer da doutrina, nós precisamos nos valer da jurisprudência e precisamos nos valer das peculiaridades do caso concreto. O juizado especial tem uma responsabilidade ainda maior pela proximidade da vida concreta, da vida real, né, da vida vivida naquele cotidiano. E precisamos lembrar da coragem do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, né, que colocou na jurisprudência a nossa boa-fé objetiva, que hoje é repetida por todos nós. Né, porque o processo normalmente é esse. Tem sempre alguém corajoso que começa a falar, aí depois vira lei, aí depois vira uma verdade constituída. E a peculiaridade do contrato de consumo. Não se pode tratar um contrato de consumo como se contrato civil fosse. Contrato civil, contrato empresarial, contrato entre iguais, código civil. Contrato de consumo, uma realidade de desigualdade, uma variada vulnerabilidade, uma necessidade de compreensão que o contrato ele não compreende apenas um instrumento formal em 2 vias que raramente são lidas. O que realmente o consumidor contratou foi a conversa do vendedor. Então, aquela oferta, ela tem valor contratual, de acordo com os artigos 30, 31, 46 e 47. Me perdoem se falei demais, mas está ao lado da professora Cláudia, conversando sobre os juizados especiais, contratos de consumo, pandemia da Covid-19, e com esse olhar amigo e amoroso das queridas Mariana, Beatriz e do querido Alexandre, me fazem com que essa piauiense de Jarumênia tenha incontinência verbal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e por reforçar a minha crença de que vale a pena a gente seguir fazendo a nossa parte, plantando flores, que a justiça ela há de ser para todos e todas. Muito obrigada. Professora, só um recado aqui, por favor. Algumas pessoas estavam perguntando no chat sobre a frequência. O sistema da Infam, a nossa palestra é de 1 hora, né? Então, ele tem um cálculo que ele faz de que as pessoas vão lançar a frequência ali pelo menos até metade da palestra, né? Então, nós estendemos isso ao máximo, então a frequência podia ser dada por dentro do sistema da Infam até as 3h50. Alguns tentaram depois das 3h50 e a Infam já não aceita, né? Isso do sistema, não tem problema. Contudo, não se preocupem, nós temos aqui todos os registros de quem estava presente. Eu peço apenas, nós colocamos no chat o e-mail da SMEC. Então, quem não conseguiu fazer pelo sistema, é só mandar o nome e o CPF, que a nossa equipe da SMEC vai fazer o registro da frequência por dentro do sistema e a pessoa não vai ter qualquer tipo de prejuízo, certo? Às vezes o link está aí, alguns disseram que não conseguiram abrir. É porque, às vezes, ou pelo sistema ou pelo programa, o link não abre, mas é só copiar o link, jogar no navegador, nós colocamos a instrução aí no chat. Bom, mas de qualquer forma, não se preocupe. Basta enviar o e-mail que a gente faz aí a inclusão para a emissão do certificado pela Infam.
Professores, fiquei muito feliz com a bate-papo, com a palestra de todos aqui. Afinal, né, ao fim e ao cabo, o que nós estamos conversando aqui é sobre dignidade da pessoa humana, né? Então, eu gostei demais da fala de todas, né, de como o direito se ilumina, né, num período de crise, como o direito ganha uma nova conotação e se revela, né, a partir de uma pandemia dessa, como os institutos, a legislação ela vem atrás, vem a reboque, né, querendo iluminar isso tudo, mais do que como as professoras bem destacaram, a própria natureza do direito já fala por si só e se reilumina num momento de crise. Mariana, eu passo a você a palavra, ver se temos alguma pergunta. Eu sei que a professora Cláudia tinha um horário aí já bem apertado, então, professora, fique bastante à vontade, tá? Nós não queremos tomar demais o seu tempo. Mariana, eu passo a palavra a você. Não agradeço as palestras, ambas as falas foram muito enriquecedoras, como sempre, né? Reforço as palavras do doutor Alexandre e professora Cláudia, que a gente sabe que a senhora tem mais um compromisso imediato, e vou colocar, das perguntas que foram feitas, algumas repetiram, então vou colocar vou colocar duas para a gente poder aproveitar o tempo. A primeira pergunta é a seguinte: o doutor José Ciponte Alencar, ele até fez uma colocação perguntando, professora Amélia, se o caso dos tomates Sica seria uma situação de venire contra factum próprio, né, de vedação do comportamento contraditório, seria uma pergunta. E eu vou colocar mais uma questão que foi descrita aqui. Ano passado, foi feito a pedido do ministro Dias Toffoli pelo CNJ para que se fizesse um relatório de atuação dos juizados especiais, e nesse relatório ficou destacado que os juizados especiais hoje se destacou que na prática já se sabia um pouco, que os juizados especiais eles acabam tendo uma demanda superior que da justiça comum, comparativamente à justiça comum, e que o grande entrave, segundo entrevistas com juízes dos juizados especiais, juízes e juízes dos juizados especiais, e que o grande entrave seriam 3 durante o período da pandemia: baixa inclusão digital, excesso de demandas e número reduzido de servidores, né, que seriam os temas mais presentes. Diante disso, e aí fica a pergunta, justificando a pergunta, como é que fica a facilitação do acesso à justiça e principalmente dos direitos dentro de um contexto de pandemia, quando a gente tem principalmente esse elemento da exclusão digital? Como é que os juizados especiais podem atuar? Professora Cláudia, né? Isso. Na verdade, seria para ambas, mas priorizando a professora Cláudia. A professora Cláudia dá tapete vermelho para ela o tempo todo. Muito obrigada, querida Amélia, parabéns pela brilhante palestra. Eu vou ficar com a segunda parte, porque o caso Sica foi muito bem explicado pela querida Amélia, e realmente eu concordo com ela sobre a boa-fé objetiva, né, que é uma coisa tão básica, mas tão difícil de ser alcançada, né? Parece que a má-fé, presunção de má-fé, nos persegue, né? Tanto que foi necessário para os empresários conseguir a tal da declaração da lei de liberdade econômica, né, que mudou o Código Civil para presumir a boa-fé dos empresários, é uma coisa de louco, né? Enquanto a boa-fé do consumidor sempre está em xeque. Mas sobre as dificuldades do juizado especial, aqui também no Rio Grande do Sul nós temos visto até alguns protestos da OAB quanto às dificuldades, né? Eu acho que falta de diálogo também entre a nossa ordem e a magistratura, né? Mas eu concordo que é necessário, vamos dizer assim, reinventar-se, né? E em locais de difícil acesso digital, nós temos visto isso, inclusive, nas universidades públicas, né? As universidades públicas fizeram uma campanha para os alunos, né, de chips ou de linhas telefônicas, né, que foram doadas para os alunos, para eles poderem assistir às aulas, porque senão eles não conseguiam, né? Então, viu o problema e arrumou uma solução. No caso dos juizados, se o baixo acesso digital do assistido, né, então, realmente teria que ter um modelo híbrido, né, de visita do assistido a um local para ele poder ali realizar as suas atividades, né, ou ajuda, enfim,
da advocacia ou da própria defensoria, né? Agora, se o problema é do próprio juizado, aí realmente fica mais difícil, e quem sou eu para falar, né? Aí é um problema dos tribunais, que são gestores também de orçamento próprio, né? Que se deve, vamos dizer, enfrentar. Aí é um problema, como os próprios, vamos dizer, a própria redução dos servidores, né? Isso também acho que na universidade também notamos, né? Porque nessa época não se pode colocar em risco os bolsistas, e muitas vezes as dificuldades de fazer concurso, de colocar pessoas, se colocavam assim, não digo bolsistas, mas alguns estagiários, né, meio que preenchendo as lacunas, né? Veio a pandemia, aquilo ali ficou claramente vazio, né? Porque não tinha como usar essa mão de obra, né? Então, eu reconheço que há dificuldades, vamos dizer, de gestão, né, desse momento, mas também há muita boa-fé, e se houver união entre a magistratura, a advocacia e as defensorias públicas, né, a estadual e da União, né, tenho certeza que, vamos dizer, se consegue, né? Eu vi um projeto aqui dos juizados especiais, né, que eles, inclusive, vamos dizer, usavam música e determinadas coisas culturais entre uma audiência e outra, né, para poder melhorar o espírito, que a pessoa ficava esperando, né, e é horrível esperar no mundo digital, né. Então, eles inventaram umas coisas assim, como vamos dizer, para melhorar a recepção, né, melhorar o acesso das pessoas, mas a recepção. Então, eu acho que é um momento de sermos criativos também, mas eu concordo que é um desafio também para os gestores, né? Então, o magistrado hoje está cada vez mais com responsabilidades de gestão também, né? Isso é uma dificuldade, né? É uma dificuldade bem brasileira, né? Bem. Então, concordo plenamente com a professora Cláudia. Eu só acrescentaria que essa perspectiva da exclusão digital, ela é um dado concreto do quanto nós vivemos uma realidade desigual. E, muitas vezes, ele precisa também exigir um elastecimento de prazos. Por exemplo, recentemente eu tive um caso onde se disse assim, por que a pessoa só veio, que não foi concedida a tutela de urgência, porque diz, mas por que só veio procurar agora? E quando eu perguntando para assistir, ele disse, doutora, não tinha como, minha mãe morreu de Covid, uma coisa assim, eu estava na pandemia, fiquei desempregado, então agora que eu estou conseguindo respirar para questionar isso. Então, acho que essa exclusão digital, que às vezes afasta, ela também pode se refletir, né, em uma análise sobre o prazo decadencial de 90 dias da garantia legal, né? Então, será que não caberia aí, diante dessa exclusão digital, para que não se perecesse o direito, obviamente demonstrando que foi essa exclusão digital que afastou, né, que não foi uma opção, não seria também um caminho para tentar minimizar essas consequências? Né? Na defensoria, a gente fez no Grande Bom Jardim, em maio, estamos fazendo agora, eu acho que no Ancuri, não lembro, mas em alguns outros bairros, uma perspectiva de levar uma estrutura, né, para tentar fazer um atendimento híbrido nessa perspectiva, e estamos tentando nos aproximar de associações comunitárias que têm uma mínima estrutura para tentar fazer esse trabalho, que é algo que a gente também atuou na época do cadastro da vacinação e na época do cadastro do auxílio emergencial, né? Mas agradeço muito essa pergunta sobre exclusão digital, porque é um fato concreto, né? E é um fato concreto que a gente tem que ser criativo, como disse a professora Cláudia, né? Porque nós temos essa obrigação, né? Enquanto sistema de justiça, assim compreendo eu, de ao menos tentarmos dar uma resposta. Uma realidade ideal, uma realidade perfeita, eu acho que dificilmente a gente vai encontrar, mas eu acho que só a gente, não se pode ter cura sem diagnóstico. Só a gente já ter esse dado da exclusão digital, eu acho que já é um dado que nos permite pensarmos em vários fluxos, desde flexibilização de prazos, a própria tentativa de uma organização híbrida, quem sabe até mesmo permanente nesses aspectos. Com relação à questão do caso Sica, na minha compreensão é sim, não sei da professora Cláudia, mas é sim um exemplo muito evidente
do venire contra facto próprio, né, da vedação do comportamento contraditório, né, dessa lealdade que deve ser exigida em toda convivência que se queira minimamente civilizatória. Bom, é isso. Eu agradeço imensamente a participação das palestrantes, a disponibilidade do tempo. Agradeço ao público, que foi também muito respeitoso e que compareceu em peso. Tivemos uma situação de inscrições imensa, tivemos um número muito representativo de inscrições, nomes que chamam muito, né? Então, é claro que a gente teria essa resposta muito positiva, tanto de magistrados, magistradas, como de servidores, e também de público externo que está acompanhando a palestra de hoje. Doutor Alexandre. É isso. Vamos aqui encerrar o evento. A professora já está com diversos compromissos agendados ainda para hoje. Agradecer mais uma vez em nome da SMEC, agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que participaram pelo chat. Tá? O evento vai ficar salvo no YouTube da escola. Então, quem quiser assistir depois, é só ir lá clicar e assistir tudo, tá bom? Eu só Agradeço. queria quebrar um pouquinho o protocolo, para não perder aqui o meu estilo também nesse sentido, para parabenizar a SMEC, doutor Alexandre. Né, por exemplo, a programação da semana passada, estudando a perspectiva antimanicomial, a perspectiva da loucura, né, tipo assim, estudando arte, né? Então, a programação acadêmica da SMEC, ela me estimula muito a acreditar cada vez mais no Estado Democrático de Direito. A programação acadêmica que a gente vem vendo é uma preocupação que quem está fora, como eu, que não convive no cotidiano, se vê realmente uma preocupação de uma capacitação com a realidade concreta e não com a realidade formal. Então, aqui não falo como defensora, não falo como professora, falo como cidadã, né? Falo como cidadã do orgulho que tenho, né, do trabalho que vem sendo feito pela Escola de Magistratura do meu estado, Ceará, né? Sou piauiense, mas já tenho mais tempo de vida no Ceará do que no Piauí. Então, assim, realmente estou muito grata, muito feliz. E saibam que cada vez que eu acompanho o Instagram da SMEC, que vejo a próxima palestra, né, que o estudo sobre jurimetria, né, sobre a perspectiva concreta dessas explicações, elas me estimulam muito em todos os aspectos da vida. Então, aqui, realmente, a minha gratidão ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a todos os corações tão grandiosos, essas mentes tão brilhantes que fazem a Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará. Obrigado, professora Amélia. A gente acredita muito, toda a equipe, de que essa formação múltipla, né, sempre fundada no humanismo, ela é fundamental para uma construção de um direito, né, que vale a pena realmente, de um direito que deva ser levado a sério, não só pelos magistrados, mas por todos nós, né, que trabalhamos com o direito. Professora, mais algum ponto, algum destaque, ou podemos encerrar? Professora Cláudia, um abraço, hein? Então, em nome da SMEC, boa tarde a todos e a todas.